Olá, Prof. Pri por acá e presta atenção aqui nesse vídeo até o final, se você vai fazer alguma prova de espanhol para conseguir o seu certificado, seja prova do CIEL, CELU, DEL ou SEI, tá? Presta atenção aqui comigo, eu vou te ensinar o que vai acontecer e como você vai se preparar para a tarefa 3 da prova oral. A terceira parte da prova oral é o terror dos alunos. Por quê? Na tarefa 3, você vai receber uma proposta de situação, um contexto e vai ter que desenvolver um diálogo, que na verdade vai ser um monólogo, porque só você vai falar, respondendo a essa situação, tá? E por que o terror dos alunos justamente a tarefa 3? Porque você precisa ter tudo que é necessário para uma boa prova oral, que seria boa pronúncia, bom vocabulário e correção gramatical. E aí vem o ponto 4 nessa tarefa, criatividade. Você vai ter que bem rápido inventar uma história em espanhol para então responder corretamente, tá? Então assim, você vai ali, chegar na hora da prova, se você for fazer o CIEL, vai acontecer assim, ó. Vão vir 4 textos, 4 propostas de situações, você tem 30 segundos para escolher 2, tá? 30 segundos para escolher o primeiro, depois 30 segundos para escolher o segundo, tá? Então assim, vai ter ali proposta 1, proposta 2 para a primeira parte da tarefa 3. Então aí você escolheu a proposta 1. Quando você terminar de escolher, ou seja, depois de 30 segundos, você já vai ter que começar a falar, já vai ter que começar a gravar a sua resposta, tá bom? Depois, a segunda etapa, a mesma coisa. 2 propostas, você tem 30 segundos para escolher uma e começar a falar. Só que assim, ó, para que a sua nota seja boa na tarefa 3, existe um ponto específico aqui na tarefa 3 que você precisa dominar, que é a diferença do uso do tu, vos e usted em espanhol. Você precisa saber muitas coisas sobre gramática para fazer a tarefa 3, mas principalmente isso, tá? Em espanhol, o discurso formal do discurso informal, ele é diferenciado, ele é marcado por aspectos gramaticais. Então, a primeira coisa, não misture o tu e o vos, tá? Se você escolheu o tu para falar em espanhol, use os verbos todos conjugados com o tu. Então, em espanhol, a gente diz, por exemplo, você é, a gente pode dizer tu eres ou vos sos. Essa seria uma forma informal. O que é informal? É se na prova colocarem assim, ó, mande um áudio para o seu amigo agradecendo um presente. Mande um áudio, tô falando áudio assim de uma forma bem genérica, tá? Mas áudio porque vocês vão ter que apertar um botão ali e gravar realmente um áudio, tá? Então, por exemplo, outras propostas informais. Fale com um colega de faculdade pedindo um livro emprestado. Fale com um vizinho. Isso são situações informais, você não precisa demonstrar muita formalidade para falar com essas pessoas. Então, aí nesse caso, você vai usar ou o tu ou o vos. O vos sim está correto, o vos predomina o uso do vos na Argentina, no Uruguai, em outros países também se reconhece, se usa muito menos, mas na Argentina predomina o uso do vos, tá? Então você precisa estudar os verbos conjugados com o vos, principalmente no presente e no imperativo. Aí eu não vou dar uma aula aqui sobre a diferença de tu e vos, porque senão ficaria muito longo. Mas para a tarefa 3, você precisa saber essa diferença. Então, se você escolheu o tu, não estude o vos. Se você escolheu o vos, não estude o tu, né? Os verbos conjugados com tu, os verbos conjugados com vos, tá bom? E aí vem o usted, que seria a pessoa formal, tá? A pessoa formal, a pessoa gramatical formal, ela é só no singular, tá? Então, por exemplo, assim, eu digo usted quiere um café, porque eu estou me dirigindo a uma pessoa com quem eu quero ser formal. Se for no plural, vai ser ustedes. E aí a formalidade, ela se dissolve um pouco, tá? Mas assim, então você precisa saber essa diferença. E não é só na forma de conjugar os verbos. Tem os pronomes também. Então, eu digo assim, ó, como vos te chamas ou como usted se chama. Te chamas, se chama. Aí está a diferença. Em espanhol, é essa diferença que pode fazer com que você tire uma nota muito boa ou muito baixa. Se você errar uma, duas
duas vezes isso, principalmente na tarefa 3, sua prova pode ser altamente prejudicada, tá bom? Então, vem esse plus aí na tarefa 3, a diferença da formalidade e informalidade. Você rapidamente vai ter que criar uma história, ativar os seus conhecimentos de espanhol, de vocabulário e pronúncia e pensar aí na correção gramatical nesse sentido aí, da formalidade e informalidade, tá? Eles podem trazer, por exemplo, uma situação assim: fale com a sua vizinha que tem 80 anos, oferecendo ajuda para essa vizinha numa mudança. A vizinha tem 80 anos, então você precisa tratar essa vizinha por usted. Usted quiere uma ajuda para sua mudança, e assim você vai marcando a formalidade do seu discurso em várias frases que você disser durante a prova, tá bom? Espero que você tenha entendido isso, que é muito importante para a tarefa 3, tá? E para te ajudar a praticar aí para a tarefa 3, eu tenho um áudio no final desse vídeo, que é a simulação de uma proposta real que aconteceu, que pediram realmente ali na tarefa do CIEL, tá? Você vai ouvir aí uma história inventada por mim, mas com a voz de uma locutora, para você ir entendendo como é que funciona aí a tarefa 3, tá? Desse áudio você pode extrair a pronúncia, extrair no sentido de que você pode treinar a sua pronúncia e aprender, né? Então você vai ouvir aí como é que ela pronuncia as palavras, como ela diz yo, como ela diz usted, como ela diz necessito, como ela diz quiero, enfim, todas as palavras aí você vai estudando o som das palavras. Você também pode usar esse áudio para estudar como foi montada a história. Você vai ter que falar aí nessa simulação pelo menos durante 1 minuto, tá? Então é bastante tempo aí para você desenvolver a sua fala, tá bom? E também você pode extrair desse áudio o uso da formalidade ou informalidade. Como ela usou o vos nessa locução? Como é que estão os verbos? Como é que estão os pronomes, tá? E eu tenho também um curso completo com vários áudios desse tipo para você treinar, para você ouvir, até chegar na hora da prova, como eu digo, com um pacote aí cheio de informações preciosas para você ali na hora não travar, não gaguejar, não ficar ali sem saber o que dizer. Isso não pode acontecer na prova. Quando o cronômetro na prova do CIEL começa, você tem que começar a falar. Então, se você ouvir várias vezes, várias simulações, isso vai acontecer de forma mais rápida, mais fluente. É isso que a gente quer, né? Para você conseguir uma boa nota, então, no seu certificado de espanhol, tá? Então, escute esse áudio com atenção, preste atenção como ela pronuncia, tente identificar aí as marcas do uso do vos e, principalmente, escute várias vezes, até que você escute esse áudio, seja tão natural como o português, você entenda tudo que você está ouvindo, entendeu? Então, faça essas práticas com caderno. Como eu sempre ensino, anote as palavras que você não sabe, anote as palavras que você tem dificuldade de pronunciar para insistir na pronúncia até limpar o português do seu espanhol, tá bom? Então, eu te convido, se você tem muita dificuldade aí de falar, tem medo, trava, acha que vai dar uma pane, um bug ali na hora da prova, vem para esse curso de áudios, onde você vai ter acesso a vários áudios desse tipo. Você vai escutar uma voz feminina, você vai escutar uma voz masculina dizendo a mesma coisa, então não vai ter forma de você não memorizar, de você não decorar tudo que você ouviu para então chegar na hora da prova aí com bastante elementos para se desenvolver bem, então tirar uma nota boa, tá bom? Então você já sabe o que tem que fazer agora, tá? Depois desse vídeo vai começar a locução aí dessa simulação, coloca o fone, respira, ouve, presta atenção, anota tudo e deixa aqui nos comentários o que você aprendeu. Deixa também aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a ir para a prova com menos medo, com menos bloqueio, tá bom? É muito importante para mim saber se eu realmente estou te ajudando, tá bom? Então, vai lá, pega o fone, o caderno, que eu quero ver aí essa prova oral 100% bem bonita, bem preparada, tá bom? Um beijo, hasta el próximo video. Simulación 11. Concertar una cita médica. Usted necesita concertar una cita con un doctor. Llama por teléfono a la clínica. Tiene que presentarse e informar por qué llama, explicar qué problema tiene, proponer una fecha y hora para la cita. Hola, buenas tardes.
Bueno, mi nombre es Jimena Ocampo y llamo para pedir una cita con el oftalmólogo. El motivo es que estoy viendo un poco borroso de lejos y es algo que antes no me pasaba. Creo que me he tocado los ojos con las manos llenas de alcohol en gel, así que calculo que por eso tengo los ojos así. Necesitaría una cita cuanto antes porque al estar así me termina doliendo la cabeza. ¿Tiene algún día disponible esta semana aún? Yo podría el viernes 18 por la mañana. ¿Sería posible encajarme en la agenda del doctor? Gracias, muy amable.